Fala galerinha da StatPlace, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Linguagem R. Na aula de hoje falaremos sobre manipulação de banco de dados. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Uma das etapas iniciais e mais importantes na análise de dados é saber os procedimentos de importação, manipulação e exportação dos bancos de dados. Esses bancos de dados geralmente se encontram em dois formatos. O primeiro são arquivos de texto. São bancos de dados que são separados por algum símbolo, geralmente ponto e vírgula ou vírgula. Os arquivos desse tipo geralmente têm a extensão .txt ou .csv. Outro tipo de arquivo que pode armazenar banco de dados são as planilhas Excel. As planilhas Excel geralmente têm a extensão XLS ou XLSX. Agora que você já tem uma noção do que são bancos de dados e alguns tipos de arquivos que podem armazenar os bancos de dados, vamos partir para o R para ver como podemos manipular uma base de dados. O banco de dados que utilizaremos hoje, como exemplo, é o banco de dados MTCars, que corresponde a características de automóveis de 1974. Ela é uma base muito conhecida e muito trabalhada dentro do R. Ela é uma base simples que serve como uma introdução a banco de dados. Você não precisa importar ela, pois ela já está dentro do R dos pacotes básicos. Então, basta aqui você escrever mtcars, que é o nome do banco de dados, e vamos dar um Enter. E aqui vocês podem ver todos os carros e suas características. E então, o mtcars representa o objeto que representa o banco de dados. Podemos ver que tipo de objeto ele é. Então, utilizamos a função typeOf, botaremos o nome do banco de dados. Percebam que aqui deu como lista. Não necessariamente bancos de dados precisam ser listas. Eles podem ser data frames também. Agora vamos ver algumas outras funções específicas de banco de dados. A primeira delas é a função head. A função head basicamente vai printar a quantidade de elementos que você quer ver do seu banco de dados. Por exemplo, aqui eu vou utilizar a função head. O primeiro argumento é nosso banco de dados, mtcars. E o segundo argumento aqui é a quantidade de elementos que você quer visualizar. Então aqui vou botar 10. Se eu der um Ctrl Enter aqui, perceba que agora ele não printou a base de dados inteira, só printou 10 elementos. Essa função é importante caso você queira ter uma noção de como estão organizados os elementos dentro do banco de dados. Outra função muito utilizada para banco de dados, quando você quer saber quantas linhas e colunas tem o seu banco de dados, é a função dim, que basicamente retorna a dimensionalidade do seu banco de dados. Então, para fazer ela, você utiliza a função dim e aqui dentro você põe o seu banco de dados, mtcars. Quando der um Ctrl Enter aqui, perceba que ele diz aqui que tem 32 linhas, ou seja, 32 modelos de carros, e 11 colunas, ou seja, 11 características diferentes para cada carro. E por último, mas não menos importantes, nós temos a função summary, que basicamente faz um resumo, uma análise descritiva de cada coluna do nosso banco de dados. Então, da mesma forma, botamos aqui summary, que é o nome da função, e dentro aqui vamos botar o nosso banco de dados. Percebam aqui embaixo que ele pega cada uma das nossas colunas e diz algumas informações sobre ela. Qual é o valor mínimo, qual é o valor do primeiro quadrante, qual é o valor da mediana, qual é o valor da média, qual é o valor do terceiro quadrante e, por último, qual é o valor máximo dessa coluna. Então, é uma informação muito importante caso você queira entender como estão distribuídos os dados de cada uma das suas colunas. As funções que utilizamos até agora podem ser utilizadas para qualquer banco de dados. Porém, esse banco de dados mtcars é um banco de dados especial, pois ele já está pré-instalado nas bibliotecas básicas do R. Então, podemos utilizar o comando interrogação e o nome da nossa base para saber um pouquinho mais de informação sobre essa base de dados. Então, aqui diz o que quer dizer cada uma das colunas e um pouquinho mais de informações caso você queira saber. E por hoje era isso, pessoal. Agora vocês já sabem como manipular um banco de dados dentro do R. Na próxima aula,
iremos aprender como exportar banco de dados no R. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para toda vez que sair um vídeo novo, você ficar sabendo. E eu fico por aqui hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu!